Eis que mais uma vez chegou ele, o mercado da bola, onde eu trago para você todas as novidades do futebol brasileiro e europeu, quando você sabe tudo o que está acontecendo quando o filho chora e a mãe não vê. Hoje vamos ver várias notícias mais uma vez de transferências do futebol, e eu garanto que tá uma mais impressionante que a outra. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo, mas claro, se você quiser. Dito tudo isso, vamos para mais um mercado da bola que tá demais. E começando o mercado da bola para falar de Rubem Amorim. Pois é, meus amigos, Rubem Amorim caiu. O Manchester United demitiu o Rubem e tem Oliver Glasner como substituto ideal. A definição do novo técnico do Manchester United deve ocorrer sem pressa e Darren Fletcher, do Sub-18, deve assumir provisoriamente. Pois é, a casa caiu. A entrevista dada logo após o empate contra o Leeds por 1-1 na Premier League foi o estopim para a passagem do técnico Rubem Amorim no comando do United. Nessa segunda-feira, o clube anunciou a demissão do português de 40 anos e busca um novo comandante para a sequência da temporada. Além de Oliver Glasner, técnico do Crystal Palace, outros nomes estão na mira da diretoria do Manchester United, até mesmo o Enzo Maresca, demitido recentemente pelo Chelsea. Rubem Amorim teve um ciclo de muito tempo no Manchester United desde a temporada passada, quando assumiu o clube, e com certeza podemos falar categoricamente que não deu certo. O time do United, que estava com Erik ten Hag, que convenhamos também não estava nada bem, parece que até definhou em alguns aspectos sob o comando do Amorim. Em jogos grandes o United até conseguia algumas coisas porque fazia uma tática específica para isso, mas quando eram jogos, digamos, normais, levava cada sacolada que ficou impossível de defender. E o United, que gastou caro para trazer novos reforços, simplesmente se viu numa situação extremamente delicada. Perdendo cada vez mais e conseguindo cada vez de menos entregar futebol, a situação ficou precária. E com isso, o time do Manchester United vai ter que buscar outro treinador. E de Manchester United vamos para Real Madrid, porque o Real deve receber oferta de quase 1 bilhão do Chelsea em reais por Vinícius Júnior. Os Blues podem aproveitar a má fase do camisa 7 do Real para convencê-lo a deixar a Espanha para jogar na Premier League. Os Blues podem aproveitar a atual situação do Vini na Espanha para ter sucesso na contratação, com informação do jornal The Guardian. Nos últimos 2 jogos contra Sevilha e Real Betis, o brasileiro recebeu vaias dos torcedores do Real. Vinícius não está feliz na capital espanhola e ainda não chegou a acordo para renovação contratual, diz um trecho do jornal The Guardian. O atual vínculo do brasileiro é válido até junho de 2027 na Espanha. Não está nos planos do Real Madrid perder um jogador do nível do Vini Júnior. Sendo assim, antes de qualquer decisão sobre saída, o clube tenta encontrar maneiras de renovar o contrato da estrela. Vinícius está feliz na Espanha e coloca o maior campeão da Champions como prioridade, desde que suas exigências sejam atendidas pela direção, o que está fora de cogitação devido aos altos valores. Além do Chelsea, há outros times que acompanham a situação, dentre eles alguns europeus e até árabes. Os merengues vão entrar em campo no próximo jogo cientes sobre o próximo compromisso, que será contra a Barça ou Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha, e sabem que essa situação com Vinícius Júnior realmente é tensa, porque com nova oferta e com tudo que vem sido oferecido, talvez fique difícil segurar o Vinícius, totalmente insatisfeito com o Xabi Alonso. E o Al Hilal exige um montante absurdo para vender o Marcos Leonardo para o Flamengo. Em alta na equipe Hilali, o ML9 se tornou um dos grandes alvos do Mengão, enquanto o Caio Jorge perde força. O Flamengo não desistiu e quer um camisa 9 para ficar ali do lado do Pedro. O Al Hilal exige um valor muito alto para vender o Marcos Leonardo, 35 milhões de euros, 221 milhões de reais. Mas ainda assim, um valor bem menor do que pedem pelo Caio Jorge. Nas últimas horas houve uma consulta por parte dos cariocas para entender a situação do Leonardo. Segundo informações da imprensa árabe, os sauditas consideram Marcos Leonardo um grande talento, mas são dispostos a ouvir ofertas por questões regulatórias, o que pode ser um grande trunfo para o Mengão, que não tomou nenhuma decisão para conseguir a contratação. Mesmo vivendo grande fase, Marcos Leonardo nunca foi inegociável para o Al Hilal. No ano passado, por exemplo, o atacante chegou a ficar perto de assumir a contratação do São Paulo e não conseguiu atender aos requisitos financeiros da operação. Marcos Leonardo tem um salário de aproximadamente 2,7 milhões de reais por mês na Arábia. Os valores base estão dentro dos padrões do que o Flamengo pode pagar por ele, embora sejam cifras acima da média para o Brasil. Os ganhos do atleta podem aumentar dependendo de metas atingidas e, claro, bônus por vitória no Al Hilal. Na temporada ele vive grande fase e comanda o ataque saudita, à frente do Davi Nunes. São 61 jogos desde que chegou, com 41 gols e 4 assistências, números ótimos. Em 2025, Marcos Leonardo foi um dos artilheiros do mundo ao anotar 29 gols no ano civil.
Antes de assumir com o Al Hilal, Marcos Leonardo defendeu as cores benfiquistas e no Benfica foram 8 gols marcados em 24 jogos. Os bons números deixaram boas avaliações do atleta em clubes do futebol europeu. E falando em Flamengo, outro nome também se torna alvo, Luis Soares, mas calma aí rapaz, não é o Luisito que você conhece que jogou com Messi e Neymar, é o Luis Soares do Sporting. É claro que o Mengão vem monitorando vários nomes e além do Marcos Leonardo, também quer o Soares. O Flamengo segue na busca de um atacante de peso, dessa forma o rubro-negro começa a estudar outras opções, tendo um jogador colombiano no radar. De acordo com Pedro Almeida, o Flamengo também tem interesse na contratação do colombiano Luis Soares, que vem se destacando pelo Sporting. Por outro lado, o time português também não pretende se desfazer do artilheiro que chegou ao clube para substituir o Victor Gyökeres. Na atual temporada, Luis Soares soma 27 jogos disputados com 19 gols e outras 3 assistências. Ainda de acordo com a publicação, o Flamengo também acompanha a situação do Marcos Leonardo, do Al Hilal. Entretanto, Luis Soares também torna-se uma opção. Como dito, Luisito chegou ao Sporting nessa temporada, porém antes disso, o colombiano também já vinha se destacando. Em 24-25, vestindo as cores do Almeria, o atacante somou 31 gols e 8 assistências nos 43 jogos que entrou em campo. Apesar de ter nascido na Colômbia, o Luis Soares nunca atuou profissionalmente no continente da América do Sul. Na carreira, além de equipes citadas, o jogador ainda soma passagens por equipes como Olympique de Marseille, Granada, Zaragoza, Nastic e Valladolid. Com bom desempenho pelos clubes, o artilheiro também passou a ser convocado para a seleção da Colômbia, sendo figura praticamente certa na convocação para a próxima Copa do Mundo. Pelo país, o jogador soma 8 jogos disputados com 4 tentos assinalados. E saindo do Flamengo no Rio de Janeiro, vamos para outra parte do Rio, a parte do Fluminense. O Flu recebe proposta para negociar o Keno para novo time da Série A e o time tenta um empréstimo. O Fluminense já iniciou o planejamento para a temporada em conjunto com o Zubeldia, técnico do Flu. A diretoria trabalha para reformular o elenco e busca reforços pontuais, como o lateral Guilherme Arana contratado, além de avaliar o mercado com atenção. Entre os alvos do clube são os atacantes Hulk do Atlético Mineiro e Savarino, que atualmente é do Botafogo. Outro nome que aparece nos bastidores é do zagueiro Nino, hoje no Zenit e que teve passagem marcante pelo tricolor. Ao mesmo tempo, o Flu também estuda possíveis saídas e o Keno vive um momento de baixa após uma temporada muito abaixo do esperado, mesmo tendo contrato válido até 2026. Após garantir o acesso para a Série A do Brasileirão, o Remo iniciou o planejamento para a próxima temporada e passou a mapear o mercado em busca de reforços. Um dos nomes consultados foi o atacante Keno, atualmente no Fluminense, conforme informou o repórter Lucas Rossaf. Segundo o jornalista, o clube paraense chegou a fazer um contato para entender a situação do jogador. Keno passou a defender o Flu em 2023, após deixar o Galo e construir uma trajetória relevante no clube. Com 133 passagens pelo clube, balançou as redes 15 vezes e distribuiu 20 passes para gol, além de levantar os títulos da Libertadores, do Carioca e da Recopa Sul-Americana. O ponto mais alto da sua passagem foi na decisão da Libertadores de 23, já que na final diante do Boca começou como titular e foi decisivo ao servir os companheiros nos 2 gols da vitória por 2-1, garantindo o título histórico para o tricolor. Convenhamos que para o Remo seria sim um ótimo reforço, porque o Keno entende de Série A e seria muito experiente para o Remo. Real Madrid recebe a oportunidade de contratar o inglês Adam Wharton. O jovem, que vive grande fase e está na mira de gigantes como o Liverpool, foi oferecido ao Real nos últimos dias. O inglês foi oferecido para o Real segundo informação do diário AS. O preço mínimo é de 70 milhões de euros, 450 milhões de reais na cotação atual. No momento, o Real não se interessou pelo jogador do Crystal Palace. Adam poderia reunir tudo aquilo que Xabi Alonso precisa, mas o Florentino Pérez não está convicto sobre o jogador inglês. A idade de 21 anos, a falta de experiência por atuar no clube médio da Premier League e, sobretudo, o valor da operação, incluindo o grande salário, são pontos que pesam na avaliação do Real Madrid. Adam Wharton é o meio-campo de 21 anos, considerado um dos grandes futuros da Inglaterra. Há grandes times da Premier League que acompanham o desenvolvimento, como o City e o Liverpool. Desde que estreou pelo Crystal Palace, Adam recebe elogios na terra da rainha e mostra ser cada vez mais prodígio e vale a pena ser notado. Segundo Declan Rice do Arsenal, ele é um craque fantástico.
O inglês se destaca nos duelos defensivos, pode ser o novo Casemiro ou também o novo Kimmich, uma vez que ele tem bom controle de bola e boa saída com a bola nos pés por ter o domínio da perna fraca. A tendência é de que o Real Madrid não vá ao mercado de janeiro em busca de reforços. Internamente, Florentino Pérez entende que Xabi Alonso está bem servido com o atual elenco. A partir de junho, no entanto, a situação pode mudar. Há vários nomes do Estrelas no radar, dentre eles o Vitinha do Paris Saint-Germain. Tem horas que tudo que a gente quer é desligar um pouco e se divertir, e a 7K é perfeita para isso. Jogos rápidos, interface leve, uma experiência gostosa e aquele clima de diversão que deixa o dia melhor. A plataforma foi feita exatamente para quem gosta de pausa divertida, aquela distração boa, aquele momento só seu. Seja um jogo mais dinâmico, seja algo mais tranquilo. Aqui você encontra algo que combina com o seu momento. A 7K tem esse clima leve, descomplicado, que faz você querer voltar sempre. Então, quer dar aquela relaxada hoje? Então chega mais e vem se divertir na 7k.bet.br. E sempre um adendo, Zefut adverte, jogue com responsabilidade. Tamo junto, valeu e vamos pro vídeo! Kenan Yildiz e Juventus planejam renovação após interesse da Premier League. Liverpool, Arsenal e Chelsea foram alguns dos clubes interessados em Yildiz. O turco caminha para definir o seu futuro com a Juventus nos próximos dias. O clube italiano avançou nas conversas para renovar o contrato dele, considerado o meio atacante uma das principais promessas do elenco. A diretoria vê o jogador como peça importante para o projeto esportivo e trabalha para garantir a sua permanência. A tendência é de que o novo vínculo seja fechado em breve. Esse movimento da Juventus frustra clubes da Premier League que monitoravam a situação do atleta, como citados Chelsea, Arsenal e Liverpool. Para assegurar a renovação, a Juve prepara um aumento salarial significativo. Ele vai receber agora 6 milhões de euros, já que o salário anual dele era 1,5 milhão. Segundo a imprensa italiana, as negociações evoluíram de maneira positiva nas últimas semanas. O ajuste financeiro é visto como decisivo para o acordo. Pois é, e além dos ingleses, o Bayern de Munique também demonstrou interesse no jogador. Ainda assim, a Juve manteve a vantagem nas tratativas. A permanência de Yildiz é tratada como um reforço interno pela Juventus. O clube evita perder um atleta valorizadíssimo para concorrentes europeus, que, convenhamos, estavam com a carta na manga para trazer. Na atual temporada, o meia tem se destacado com números relevantes. Ele soma 13 gols e dá 8 assistências, considerando jogos por clube e seleção. Com um novo contrato encaminhado, a Juventus encerra o interesse externo por Yildiz. Os clubes da Premier League, por sua vez, devem buscar outras alternativas no mercado e aceitar que ele não vem. E de um turco vamos para um espanholito, Sérgio Ramos. Ele recusa acordo com Paris FC e segue livre no mercado. Ele tá livre desde deixou o Monterrey e segue buscando uma nova equipe. Sérgio surpreendeu a todos quando no fim do ano deixou o México. Ele, que havia se consolidado como um dos pilares da equipe, optou por dar adeus. Nesse cenário, diversos times do futebol europeu, árabe, norte-americano e até brasileiro vieram manifestando interesse. Até mesmo o Grêmio chegou a sondar sua situação, mas segundo o jornalista Leonardo Miller, esbarrou na alta pedida salarial do jogador. Agora o futebol francês surge como possível destino para o Sérgio Ramos. Lá são diversos os times que desejam contar com o zagueiro, que já foi procurado por outros times como o Nice, e avalia a possibilidade de apresentar uma proposta. Conforme apurado pelo jornalista Santi Aouna, outro time que também foi atrás é o Paris FC, um dos mais novos riquinhos do campeonato francês. Nesse cenário, ele divulgou que o rival histórico do PSG abordou o jogador de 39 anos visando acordo para a sequência da temporada. A ideia seria garantir um acordo de pelo menos 6 meses até o fim da atual temporada no velho continente. Contudo, Santi Aouna afirma que Sérgio Ramos não se interessou na possibilidade de defender um modesto time da capital francesa, que apesar de rico, ainda não é um PSG da vida, né? O clube não conseguiria talvez arcar com a alta pedida do ídolo merengue e também nesse momento luta ainda contra o rebaixamento da Ligue 1. É um daqueles times que ganhou muito dinheiro sim, mas ainda está se recuperando para poder lutar mais na frente. A equipe está na 14ª colocação, bem aquém da expectativa do Ramos. Em 2025, o Sérgio Ramos, ídolo do Real, disputou 21 jogos pelo Monterrey, balançando as redes 3 vezes. No total, ele representou o gigante mexicano em 34 jogos, marcando incríveis 8 gols, sendo 5 na sua temporada de estreia. Corinthians pode vender Yuri Alberto e define que Pedro Raul vai ser mantido no elenco em 26. O Timão está trabalhando para acabar com o transfer ban nessa semana para poder contratar jogadores no mercado. O Timão tem uma dívida pendente com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres.
O primeiro reforço do timão na era Marcelo Paes deve ser a manutenção do volante Maicon. O alvinegro igualou a oferta do Atlético Mineiro e oferece 3 anos de contrato para ficar com ele. Já sobre saídas, o nome do Yuri Alberto, o protagonista que o time do povo precisa, está sendo especulado na Roma. E o camisa 9 atrasou sua reapresentação no clube paulista para a pré-temporada para viajar até a Itália tirar sua cidadania italiana. André Hernan, no programa Fala Fonte da ESPN, garantiu que a Roma segue interessada no Yuri Alberto, mas a maior chance é de uma proposta chegar na janela de transferências do meio de ano. Bruno Andrade, por sua vez, disse nos canais da ESPN que, temendo a chance de perder seu artilheiro, o Corinthians definiu que vai manter Pedro Raul no elenco para ter um substituto imediato caso venda o titular da equipe. Basta saber quando será feito de novo esse movimento, se é que é agora ou se para o meio do ano, mas o provável é que seja para o meio do ano para ter o Yuri. Com isso, Pedro Raul vai ficar. A ideia do Corinthians com Pedro Raul é evitar a pressa e a urgência para contratar um substituto para o Yuri Alberto. No Brasileirão de 25, Pedro Raul atuou por empréstimo do Ceará e fez 11 gols em 34 jogos. O Internacional demonstrou interesse no atacante, mas a negociação travou e o centroavante se reapresentou para o técnico Dorival Júnior para a pré-temporada do Corinthians. E de Corinthians vamos agora para um ex-São Paulo, Lucas Beraldo, que se aproxima do adeus do PSG para assinar com o Fenerbahçe. De olho na Copa do Mundo, Beraldo vê saída do PSG com ótimos olhos rumo a um clube que o permitia minutos suficientes para entrar em forma. Por parte do atleta que sonha com a Copa do Mundo, o fato dele ser reserva do William Pacho incomoda. Ele quer esse acordo desde que esse novo destino lhe garanta minutos suficientes para estar em forma, o que está nos planos do Fenerbahçe. Os turcos vão oferecer ao PSG um acordo de empréstimo com opção de compra. Internamente, o Fenerbahçe, que já havia contratado Skriniar, aposta na boa relação com os franceses para ter sucesso na contratação. A concorrência é o principal motivo pelo qual Beraldo não consegue sequência no PSG. A revelação do São Paulo disputa a posição com Marquinhos, capitão do Paris, e o William Pacho, que vive grande fase. Na lateral esquerda, função que Beraldo também exerce ao português Nuno Mendes, considerado o melhor lateral da atualidade, além da presença de Lucas Hernandes à frente do brasileiro no conceito de Luiz Henrique. Outras questões são levadas em conta, como atuações abaixo do esperado nas oportunidades concedidas por Luiz Henrique. Por não ser um zagueiro físico, Beraldo sofre com dificuldades para se impor no sistema defensivo de Paris. Desde que chegou à capital francesa, o brasileiro disputou 72 jogos, sendo 12 deles pela lateral. Caso a negociação com o Fenerbahçe se concretize, Beraldo chegará para ser titular no time comandado por Domenico Tedesco. O PSG sabe que Beraldo é sim um grande ativo e um grande jogador, mas também não adianta manter se não vai conseguir dar oportunidades para o moleque. Pai de Gerson do Zenit desembarca em BH e se reúne com o Cruzeiro. Marco Silva confirmou o encontro com o Cruzeiro para transferir-se para o Zenit como parte da responsabilidade sobre o futuro do Gerson. Marco Silva, pai e agente dele, desembarcou em BH nesse sábado 3. Em entrevista concedida para o repórter Samuel Venâncio, o familiar do jogador do Zenit reconheceu que viajou para a capital a fim de se reunir com o Cruzeiro. De acordo com informações do site Transfermarkt, Gerson tem contrato com o clube russo até o dia 30 de junho de 2030. Isso pode dificultar uma possível transferência para o Cruzeiro, reconheceu o Marcão. O agente do futebolista e pai do jogador reforçou indiretamente o que disse em declarações anteriores. Em entrevista concedida para Itatiaia, Marcão disse que o Cruzeiro era uma opção interessante para o filho. O clube de Minas Gerais aproximaria Gerson da seleção brasileira e aumentaria as chances dele de uma possível convocação para disputar a edição de 2026 da Copa do Mundo, na opinião do representante. Pois é, eles querem que o Gerson vá para a Copa e, convenhamos, a distância que ele ficou jogando no Zenit incomodou muito o Gerson. Conforme o repórter Samuel Venâncio também, o Cruzeiro estuda envolver o Jonathan Jesus, zagueiro cruzeirense, no negócio. O jogador pode ser utilizado como moeda de troca para abater uma parte da transferência do Coringa. O vice-presidente cruzeirense Pedro Júnior reconheceu que as tratativas serão longas, mas ainda assim eles estão muito animados porque acreditam no futebol do Gerson e sabem que tem um trunfo na manga para terem justamente a carta do baralho do Coringa. Vamos ver se vai dar certo. E simplesmente uma bomba acabou surgindo no domingo no futebol do mundo. O Liverpool pode mirar o empréstimo de um conhecido jogador do Inter Miami. Eu não sei se você conhece, ele tem 2 bolas de ouro. Mentira não, ele tem o quádruplo disso. Ele tem 8 bolas de ouro, ele é um tal de argentino. Ele é considerado para muitos como um ET, mas eu acho que você sabe o nome dele. Lionel Messi.
Pode o Liverpool realizar o impensável? Rumores sobre um empréstimo de curta duração para ninguém menos que Lionel Messi ajeitam o mundo do futebol, apesar das probabilidades parecerem remotas. Os torcedores Reds estão repletos de empolgação, sonhando com o impossível diante dos obstáculos financeiros e físicos imensos. Não se esqueça de que Messi foca em se preparar para a Copa do Mundo de 26. Ainda assim, a simples ideia da transferência desperta uma avalanche de especulações. Mergulhando nos detalhes, um veículo britânico conhecido por sua cobertura dos eventos do Liverpool pegou um relatório de uma fonte espanhola no dia 4, em horário coreano. A alegação: o Liverpool é um dos clubes considerados para fazer acordo temporário com o lendário argentino. Agora, seja ou não verdade, uma coisa é clara: o rumor capturou a imaginação dos fãs de futebol ao redor do mundo. Quando se fala de um dos maiores jogadores da história do futebol, certamente o nome de Messi aparece, ao lado de nomes como Pelé e Maradona. Com impressionantes quase 900 gols na carreira, sem contar suas mais de 400 assistências, o Messi certamente é mais que um jogador, é uma divindade do futebol. Para muitos, ele definiu uma era. Rumores indicam que vários clubes europeus estão considerando um empréstimo de curta duração para Lionel Messi, dada sua forma atual e o enorme impulso comercial que ele traria. De acordo com a fonte, tal movimento não se alinha exatamente com o pensamento tradicional dos donos do Liverpool. No entanto, considerando as movimentações recentes do clube no mercado, é prematuro descartar a opção. Principalmente, para ser justo, a situação atual do Liverpool oferece sim uma lógica boa para essa loucura. Se Messi retornar à Europa, é óbvio que o Barcelona parecia um retorno natural, já que ele nunca teve a chance de se despedir adequadamente dos fãs quando partiu, e é difícil imaginá-lo escolhendo outro clube. O Messi já está tão impregnado naquela imagem do Barcelona que é difícil imaginar que ele iria para outro lugar. Mas é óbvio que, considerando o empréstimo, o Liverpool seria melhor pela folha financeira mais limpa que tem. Convenhamos, o Barça segue sim numa crise financeira, ainda está se recuperando e, no entanto, dadas as mudanças recentes, é óbvio que o Liverpool seria uma boa opção. Mesmo quando as chances parecem menores que a paciência de um atacante em tempo de acréscimo, a mera menção do nome de Messi em conexão com Anfield é o suficiente para acelerar o pulso, até porque muitos consideram que Messi é a cara do Liverpool. Alguns observadores dizem que as conversas lembram que tudo pode ser imprevisível. E será que não é mágico? Será que Messi realmente viria para o Liverpool? Seria absurdo. E mercado da bola, hein? Terminamos mais um vídeo e é óbvio que eu fico muito satisfeito por você ter chegado até o fim. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!